Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais uma edição do Entrevista Live. Cid Júnior, seja muito bem-vindo ao Entrevista Live. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você. Cheguei em cima da risca aqui. Rapaz, a vida é correria. Acabei de sair de um programa no qual eu faço parte, né? Que é o Esporte Padrão aqui de segunda a sexta-feira, das 18 às 19. Mas deu tempo. Cheguei aqui já para poder falar com você. É um prazer. Primeiramente, quero agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra. Inclusive, mais ou menos aquilo que você disse, né? O entrevistador sendo entrevistado para contar um pouco da minha história nessa pandemia, a primeira live que eu venho fazer aqui. Então, para mim, vai ser um prazer, uma honra muito grande, viu? A honra é toda minha de receber você aqui, principalmente desta boa terra de São Paulo. Aí nós estávamos conversando antes de entrar na entrevista aqui. Já está com a água pronta já para poder, para poder narrar, contar um pouco da sua história, né, Cid? Verdade, rapaz. Falar para você que o dia hoje foi tão corrido que pouco bebi água. Às vezes tem disso também, né? A gente corre para lá, corre para cá. Eu que tenho outras funções além da narração esportiva também. Então a gente tá todo tempo aí tentando alinhar e às vezes falta tempo até para tomar uma água, cara. Mas graças a Deus que continue assim, né, Jefferson? Exatamente. Então, bom, para a gente começar essa conversa aqui, quem é Cid Júnior? Olha, eu sou um cara, primeiramente do lado pessoal, um cara muito família. Eu sou um cara que sempre valorizei demais a minha família e acho que isso é a base de tudo para qualquer ser humano, né? Tanto antes de me casar, agora que sou casado também. Para você ter uma ideia, vou revelar uma coisa aqui que pouca gente sabe, hein, Jefferson? Eu tenho meu. Exclusivo. É exclusivo. Eu tenho meu pai e minha mãe tatuado aqui na minha perna, para você ter uma ideia da importância da minha família na minha vida. E além disso, tem o nome dos meus irmãos, né? Então, eu sou um cara, sempre fui um cara muito família, e repito que é a base de tudo. Depois que eu me casei, não é diferente. Então, meu lado familiar dá para dizer que é isso. Um cara muito família, um cara muito alegre, um cara muito para cima e um cara que sempre busca aí, sem dúvida, trazer alegria para onde eu estou, sabe? Com as pessoas que estão comigo também. Agora, como profissional, cara, Cid Júnior é um sonhador e sempre vai ser um sonhador, porque comecei lá atrás, quando garoto, ouvia muito rádio, eu sempre tive a vontade de entrevistar um jogador, porque minha carreira começou como repórter de campo, né? E essa vontade, perdão da expressão, aqui em São Paulo a gente usa muito esse termo, esse tesão por esporte, pelo jornalismo esportivo, veio muito daí, né? E então é um cara que sempre sonhou e acreditou, né? Eu quis muito, busquei muito, me especializei muito para conseguir realizar e ter aí dois programas na mão, um em AM e outro FM, ser narrador de uma equipe de esportes, ter esse trabalho aqui que eu faço também nas redes sociais, enfim, patrocinadores que acreditam no meu trabalho, mas foi um começo muito legal na reportagem de campo. Imagino que você vai ter detalhadamente essas perguntas em mão, mas basicamente é isso, cara. É um cara que sempre sonhou e continua sonhando, porque hoje eu sou narrador aqui em Presidente Prudente, mas o meu sonho não para por aqui, não. Eu almejo coisas muito grandes ainda dentro da minha carreira, que já tem 11 anos. Bacana saber que de um narrador que começou na reportagem. E é o gancho para a próxima pergunta, que todo narrador começa, bem dizer, na reportagem. Este que vos fala já foi já enfrentou chuva em campo e por aí vai, principalmente até no futebol amador. E quanto a esse seu início da reportagem até chegar a esse momento da narração? Pô, cara, é uma história que quando hoje as pessoas veem a gente narrando, né? De repente a gente tem aí umas empresas que apoiam o nosso trabalho, né? Na minha rede social, e você que me acompanha, você sabe que eu tenho aí, acho que, se eu não estou enganado, 17 ou 18 patrocinadores, isso me satisfaz muito, né? Sinal que o pessoal aposta realmente no trabalho. Acho que foi fácil chegar aí até esse ponto. Claro que tem muita coisa pela frente, como eu disse ainda. Mas, cara, eu comecei
contar minha história para você. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Minha primeira formação foi em publicidade e propaganda. Quando eu me formei, eu tive uma oportunidade no rádio para vender e criar propaganda numa emissora de rádio aqui em Prudente, na qual ainda rodei aí e hoje estou nessa emissora, que é a Prudente M e a 101 FM, né? E nessa oportunidade, quando eu estava lá com 9 dias, o Tiago Caldeira, que faz o programa comigo hoje, ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade e a gente voltou a trabalhar junto. Olha que legal. Ele falou: você não quer participar aqui do programa, falar de Copa do Mundo? Eu falei: pô, vamos, claro que vamos. Vai ser um prazer. E aí a gente começou a bater um papo no ar lá, aquela coisa, e acabou o programa e falou: pô, você tem talento, onde você já trabalhou e tal? Eu falei: não, nunca sentei na frente de um microfone. E aí começou a minha vida dentro do jornalismo. Eu me lembro que eu era formado em dezembro de 2009, era formado em publicidade quando eu tive essa primeira oportunidade. E aí eu falei: opa, eu tenho uma oportunidade na mão de trabalhar com uma coisa que eu sempre sonhei, mas nunca pensei que seria possível. Aí foi onde eu resolvi me especializar. Entrei para fazer um curso de rádio no Senac. Aqui em Prudente, naquela oportunidade, era um curso que tinha bons professores, é verdade, mas a estrutura que o curso oferecia não era das melhores. Mudou muito, hoje já é outro panorama. Eu entrei, fiz 6 meses, falei: opa, tá muito abaixo do que eu imaginava. E aí eu fui para a universidade novamente, fui fazer jornalismo. Fiz jornalismo, me formei em jornalismo em 2013, só que antes de me formar em jornalismo, eu já tinha iniciado a minha pós-graduação em jornalismo esportivo, porque como eu já tinha uma graduação, e para você fazer a pós é necessário uma graduação, e não era necessário uma graduação em jornalismo especificamente, como eu tinha outra em comunicação, eu já tinha iniciado a minha trajetória na pós-graduação. E fiz essa pós-graduação em jornalismo esportivo em São Paulo, na capital. E eu já trabalhei de graça, cara. Trabalhei de graça porque quando eu comecei a minha história, ela foi interrompida porque eu não tinha um registro, não tinha uma DRT, não tinha MTB, né, que é o registro de radialista ou de jornalista, e a minha história foi interrompida porque eu não podia ir mais por causa disso. E aí eu consegui regularizar tudo isso, e aí eu lembro que eu tive uma oportunidade de trabalhar de graça, cara. Olha, uma das coisas que mais eu hoje penso, se um dia eu tiver uma empresa, jamais eu gostaria. Claro que não vou citar a situação nem nada aqui, nem como foi que eu trabalhei. Mas eu trabalhei de graça por um tempo. Depois fui reconhecido, comecei a ter um salário muito pequeno, é verdade, para urista, né, para ser mais preciso. E aí, para fazer aqueles comentários em programa e tudo mais. E o repórter, na oportunidade, e as coisas acontecem assim na minha vida, o Jefferson, graças a Deus, assim, eu começo uma trajetória, as coisas já vêm, acontecem, já surgem as oportunidades, sabe? Eu estava numa emissora de rádio, o repórter, que era o repórter 1, ele acabou indo para uma outra emissora, e surgiu a vaga. O cara me subiu para repórter 1, e aí eu comecei. Eu não fiz um jogo amador até hoje. Meu primeiro jogo como repórter de campo foi um São Paulo e o Oeste de Itapes pelo Campeonato Paulista Série A1, né? Já de cara. Já de cara. E eu não sabia nem o que era vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, né? Não sabia nem o que era o microfone e o retorno, cara, direito, para ser sincero. E aí tive muitas oportunidades, cara. Tive muitas oportunidades. Eu fiz Libertadores da América como repórter, eu fiz Campeonato Brasileiro, fiz decisão de título brasileiro, fiz decisão de título paulista. Cara, eu fiz muita coisa. Eu calculo mais ou menos uns 300 jogos como repórter de campo, sabe? E aí eu começou a ter essa oportunidade da reportagem. Então era estrada, cara. Estrada, bate e volta, saindo de Prudente, 600 quilômetros e vai. E, cara, ganhando como humorista, complicado, situação financeira não boa, mas acreditando num sonho. Por isso que eu falo que é o sonhador. E depois disso, aí teve a formação dentro do jornalismo, a formação, né, na pós-graduação em jornalismo esportivo. E aí teve um determinado momento que eu falei: pô, cara, para mim deu. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, que quando a coisa tem que acontecer na vida das pessoas, ela vai acontecer, independente do momento que seja. Eu fiquei 6 meses parado. Eu estava noivo na época, construindo numa loucura. Eu trabalhava numa outra empresa, fazia o jornalismo mais por amor do que por dinheiro. E aí eu estava muito corrido, cara. Eu falei: não, vou parar. Tô mais me desgastando do que trabalhando, né? Apesar de fazer o que ama.
foi aí que me surgiu uma oportunidade, que é onde eu tô agora. E eu fui convidado para esse projeto do Esporte Padrão. Falei, não, com você eu volto, que é o cara que me revelou pro rádio. E aí eu tive a oportunidade de voltar, cara. E aí a coisa realmente começou a andar muito bem, assim. Já são 11 anos de carreira, como eu disse, mas em 2018, casei em 2019, 2018 pintou essa oportunidade, eu falei, não, então vamos. E aí o programa, cara, aqui a gente segue uma linha, eu não, sinceramente, não sei como que é a linha que o pessoal em Ponta Grossa segue, né? Mas a gente segue uma linha muito divertida aqui, cara. Levada para o lado do humor. Eu tenho isso no meu DNA. Tanto é que quando eu comando a jornada, quando eu abro uma jornada esportiva, quem trabalha comigo sabe que vai ter que ficar atento a todo momento que vai vir uma piadinha, de muitas vezes duplo sentido, com respeito, é claro, mas, todo mundo já está ligado nisso, né? E, e aí o programa teve tanto sucesso, cara. Pra você ter uma ideia, nós temos 60 patrocinadores no programa, hein? Pra você ter uma ideia. Teve tanto sucesso, que graças a Deus o diretor da rádio nos convidou para fazer um programa esportivo. Só que nós introduzimos a música sertaneja, que é a origem da rádio, né? Aliás, o DNA da rádio, e nós fazemos o Happy Hour aos sábados na 101 FM, que é uma rádio muito tradicional aqui em Presidente Prudente. Então, todo sábado, das 18 às 19h30, a gente tem esse programa. E pintou essa oportunidade. E aí, ô Gerson, tô me estendendo, né, cara? Se deixar, eu falo pra caramba. Não, fica à vontade, fica à vontade. É que geralmente eu sou um entrevistador, eu falo pouco. Como entrevistado, aí eu quero rasgar e falar. Fica à vontade. Se der para estourar 3 lives aqui de 1 hora, fica à vontade. Pode falar mesmo. Vamos Conta a tua embora, então. história aí. E aí, cara, depois que a gente começou com esse programa na 101 FM, e foi muito bem aceito por patrocinadores, por público, cara, eu tenho que levantar a mão pro céu. Eu sou um abençoado, cara. Eu tenho o meu lado comercial também muito forte, além de trabalhar com a comunicação, eu me dou bem com as vendas também. Então, eu tenho que levantar muita mão pro céu nesse sentido, porque é importante para nós que trabalhamos no rádio, principalmente no interior, ter esse duplo talento, vamos dizer assim. E aí, cara, um dia eu indo para minha casa, depois da rádio, tocou meu celular e pelo Bluetooth do carro eu atendi, né? Era o diretor da rádio. Cara, eu tô querendo aqui fazer um negócio, não sei se você vai aceitar. Eu falei, meu Deus. Falei, que foi? O nome dele é Bruno, né? Falei, que foi, Bruno? Falou, ó, tô querendo tirar a Transamérica e colocar você para narrar e você montar uma equipe de esportes. Rapaz, eu tive que parar o carro, senão eu ia bater o carro. Eu não quis nem saber as condições, não quis saber nada. Na hora eu só respondi, eu topo. Não sabia nem qual eram as condições. Porque, assim, eu, nesse momento, já disse em outra live, que entrevistando, acho que foi o Márcio Ramos, da rádio, de tanto tempo da Rádio Globo de São Paulo e hoje na 105. Eu disse para ele, eu ainda acho que fui melhor repórter do que hoje sou narrador. Mas eu ainda estou em evolução. Porque a minha história como narrador começou em setembro do ano passado. E aí eu peguei, e eu sempre já estava amadurecendo isso. Na verdade, é assim, eu já tinha trabalhos como narrador, mas narrador em TV. TV é diferente de rádio. A gente sabe que a pegada é completamente outra. E eu sou um cara muito perfeccionista, Jefferson. Eu tenho medo de dar um passo maior que a perna. Eu não posso dar um passo e dizer o seguinte, pô, vou ter que dar 2 para trás. São 11 anos de carreira, né, cara? Então você tem que dar um passo certeiro. E aí foi quando eu tive essa oportunidade. Falei, não, cara, eu preciso aceitar esse desafio, porque eu sempre quis narrar, só que eu achava que eu não tinha talento. É aquela coisa do cara que é perfeccionista, né? Aí eu falei, eu vou, aceitei, cara, o primeiro jogo, o diretor me ligou, o jogo foi no domingo, na segunda ele me ligou. Eu falei, meu Deus, será que foi tão ruim assim? Falou, cara, ó, você sabe que eu não tenho por que puxar saco, tudo, mas parabéns, você tem um puta futuro pela frente, tal, não sei o quê, vai dar muito certo. E aí a coisa começou a andar, cara. Hoje tem bordões, o meu tempo, giro e tempo placar, eu não sei se você chegou a ouvir já, mas Eu tive uma oportunidade só, mas só que eu não cheguei a ouvir devido que a conexão daqui do Paraná não tava muito compatível. Eu ouvi um trecho você narrando e você narra
perfeitamente bem. Pô, cara. Falar, não é puxar saquismo não, mas você narra bem, você descreve o lance de uma forma rápida. Eu quero ter 1% do que você tem desse talento de narração para Pô, poder estar fazendo uma descrição. obrigado, fico feliz. Você sabe que a reportagem dá muito isso, cara, porque a reportagem você tem que olhar com outros olhos, né? O repórter não pode repetir o que o narrador está falando. Ele pode até dizer a mesma coisa, mas com óticas diferentes, né? Então acho que a reportagem me ajudou muito nesse sentido. Fico muito feliz pelas palavras e agradeço. E você sabe que amanhã, inclusive, eu vou narrar Palmeiras e Coritiba, Palmeiras e Coxa, a final da Copa do Brasil de 2012 no futebol retrô. O Campeonato Paulista vai voltar aqui no dia 22 de julho, então a gente tô babando, cara, babando para voltar no ao vivo, né? Mas falando dos bordões, por exemplo, o meu giro tempo placar do futebol é: se o mundo gira, a bola rola, Prudente me marca para você. Aí entra lá as vinhetas, né? Campeonato Paulista, 12ª rodada, jogados até aqui, 15 minutos do primeiro tempo, Corinthians 1, Palmeiras também 1. Aí, na volta do Giro Tempo Placar, eu uso muito comigo a emoção do futebol nas ondas do rádio, porque o futebol nas ondas da Prudente, que é a rádio, né? É muito mais gostoso. Isso daí é alguns trechos assim, né? Tem também o meu gol é diferente. O cara bateu pro gol. Aí entra explode coração na maior. Marchinha de carnaval, né? É, ideia, inclusive, por isso que eu falo, tem que saber ouvir as pessoas, e não só as pessoas que entendem, as pessoas que não entendem nada. Minha esposa nem gostar de futebol, ela gosta. E ela ouviu eu narrando um dia, ela falou: por que você não coloca aquela marchinha de futebol antes? Então aí eu, pro gol, aí entra a marchinha, aí eu, explode, torcedor corintiano! Aí eu entro com o gol, gol, e aí vai. E aí você vai aperfeiçoando, cara. O meu gol, eu já narrei gol de 23 segundos, velho. Você é louco. Imagina a emoção do gol. Só que eu não recebi críticas, eu recebi toques de amigos do meio. Com gol ideal de 13 a 15 segundos, de 10 a 15 e tudo mais, sabe? Então eu andei dando uma diminuída, porque eu narrava até acabar o fôlego mesmo, sabe? E é mais ou menos isso. E aí surgiu essa oportunidade na narração, cara, abracei e tô nessa caminhada, tô. Puta, cara, se eu falar pra você que é um trabalho, é mentira. Não é, cara. Pra mim praticamente um lazer, sabe? Eu sou muito realizado, muito feliz com o que eu tô fazendo no momento. Bacana ouvir isso, bacana saber de um narrador que teve a experiência dessa reportagem, passou por essa fase de transição para narração esportiva e hoje está fazendo o que gosta. Você tocou num assunto até a respeito do humor, da brincadeira. Então, assim, eu explicando aí como vocês aí em São Paulo é um exemplo, bem dizer, para o rádio, pois na geral, propriamente o estádio 97, vocês aí buscam fazer esse trabalho humor, unir o futebol e o humor. Claro, também passar informação e na hora bater em fulano, bater em ciclano, bater no bom sentido, obviamente. Pois a opinião muitas vezes é o que o outro não está vendo, às vezes você está vendo e você quer falar. Aqui no Paraná é mais jornalístico, mas porém é seguido do mais do mesmo. Se uma rádio faz o A B tem que fazer a mesma coisa, assim como a C e a D. Nós tentamos, eu particularmente com os amigos também, nós tentamos implementar esse momento, essa brincadeira, fazer piada no meio da transmissão, fazer codinomes assim, claro, com toda educação e respeito, mas não caiu no gosto. Não caiu no gosto e muitas vezes você quer impor para o ouvinte que está do outro lado e muitas vezes ele não se sente à vontade. Então, eu particularmente, meu lado pessoal, eu sou bem engraçado, sou bem brincalhão, faço até algumas imitações. Você imita quem? Imita Tentei alguém aí. mas você me conhece ou não? Eu também, principalmente no tocante a essa questão, é, desse dia eu cheguei na última, na rádio que eu trabalhava, na Rádio Clube aqui de Ponta Grossa. Trabalhei com o Osiris Nadal, você deve conhecê-lo, homem de poucas copas no mundo aí pela correria. Enfim, ele
Eu cheguei na rádio, eu subi na escada, eu subi imitando a secretária. Meu Deus, eu achei que era o presidente. Daí nisso, eu entrei para brincar com o sonoplasta, tudo imitando o Bolsonaro. Imitando o Bolsonaro, e daí caiu no ouvido do locutor, que é o Fernando Ribeiro. Daí nisso, ele pediu para mim imitar no ar. Eu fiquei travado no primeiro começo, mas até que saiu. E eu estou aprimorando, eu estou aprimorando o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, que ele também é muito caricato. E, enfim, até a mulher eu imito, principalmente a Marília Gabriela. Porque, enfim. Mas unir o futebol e o humor, para alguns dá certo, para outros não. Aí em São Paulo a gente percebe que dá muito bem certo. Aqui para o Paraná não, o Paraná prefere mais o jornalismo. Mas também tem outros lados aí que não cabe a questão comentar, pois é um pouco complicado. Mas enfim, passar aqui na galera que está participando, o Lucas Ligoski, sempre acompanhando as nossas lives aqui, e o José Germano também. Obrigado pela audiência. Você sabe que Cid, você falando por isso, favor. deixa eu fazer um parênteses. Você falando isso daí, eu morei em Curitiba, não sei se eu já te contei isso. Morei em Curitiba durante uns 6 meses, mais ou menos. Foi assim, eu tive uma indicação da Transamérica de São Paulo para a Transamérica de Curitiba, quando eu ainda era repórter. Aí acabou não dando certo por umas questões, enfim. Aí não fui trabalhar na Transamérica. Não por minha opção, porque eu estava louco para ir, né, na verdade. Mas acabou não. Era o Rogério, o diretor lá, e acabei não sendo contratado. Enfim, maravilha. Só que em 2017 me deu uma loucura. Eu falei, eu vou. Fui lá, bati na porta, falei, ó, tô aqui, pô, me contrato, tal, não sei o que. Acabou não dando certo, voltei. Mas eu pude perceber que no Paraná o pessoal é um pouquinho mais fechado, né? Em Curitiba, às vezes você dava bom dia, não tô generalizando, hein? O povo ninguém fala com ninguém lá. Exato, não tô generalizando, mas pô, com muitos jogos que eu tenho na carreira, eu ia direto para São Paulo, cara. Você falava bom dia pra alguém na rua, o pessoal respondia. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Por favor. E eu tampo o rótulo porque não me patrocina, então eu não tenho, sou obrigado a fazer. E aí, eu senti muito isso, né? Às vezes você dava bom dia para as pessoas nem. Então eu percebo que o pessoal aí, eles são um pouco mais fechados. Mas eu vou te falar uma coisa, Jefferson. Quanto tempo, não sei, aí o pessoal tem de paciência para que um projeto assim vá para frente? Porque, veja bem, o cara liga a TV hoje, o cara tem corrupção, coronavírus, feminicídio, tem desgraça para todo lado. O cara abre um portal na internet, mais desgraça, nos mesmos sentidos. O cara vai ouvir um programa radiofônico, o cara, mesma coisa. Eu parti de um princípio, de um determinado momento da minha carreira, que quando você está começando é complicado, né? Você querer impor alguma coisa. Mas quando você já tem aí alguns anos de estrada, a sua opinião vale bastante. Eu impus uma coisa na minha vida. As pessoas já estão fartas e cheias de desgraça por todo lado. Eu prefiro 1000 vezes fazer a pessoa rir do que ela me escutar só por escutar. Eu prefiro que ela me escute dando risada do que só me escute. Eu acho que a função do comunicador, nós não somos um palhaço, mas nós somos parecidos com um palhaço, cara. Sabe por quê? O Thiago me disse isso uma vez, o cara que faz o programa comigo, e é verdade. Muitas vezes a gente chega lá com vários problemas de casa, problema de saúde, problema financeiro, e nós temos que fazer o programa para cima, com alegria, porque quem está ouvindo não tem nada a ver com isso. Né? Então, o palhaço é mais ou menos isso, cara. O palhaço vai lá, às vezes morreu um ente querido dele 3 dias antes, e ele tem que ir lá, tá lá no Picadeiro fazendo o espetáculo. E é mais ou menos isso. E precisa, cara, para quem dirige, precisa de pessoas que entendam isso, Jefferson. E tem pessoas que não entendem isso. Se você tiver um diretor que te banque, fala assim, não, vamos fazer esse projeto e pronto, acabou. Se você tiver um diretor ali que te banque 1 ano, 2 anos, e esperem as coisas acontecer, as coisas acontecem. O problema do brasileiro, do futebol brasileiro, em várias coisas no Brasil, é o imediatismo, entendeu?
Então, o imediatismo atrapalha muito. Eu não sei a oportunidade que você teve de fazer um trabalho nessa linha aí, de quanto tempo você teve. Mas nós, quando começamos aqui com essa linha, pra você ter uma ideia, eu perdi patrocinador. Patrocinador grande. Só que assim, saía um, entrava 10. Entendeu? E as pessoas têm que entender isso. E as pessoas não entendem. Ó, o Zé tá aqui, vem quiser, o pessoal te ver. Zé é o gato da minha esposa, não quer vir. Chega aí. Ele tá com vergonha. Mas as Tá pessoas. tímido. Isso, viu, Jefferson? Você tem que ter uma sequência. O novo, ele choca. O novo, ele assusta. Cara, e eu não tenho medo do novo, sinceramente. Eu não tenho medo do novo e eu gosto desse tipo de desafio, né? Eu gosto, pô, o Happy Hour, que é o programa que a gente faz na FM, até hoje, faz 1 ano e meio que a gente está no ar. Até hoje não tem uma rádio que faz algo similar aqui em Prudente. Você abre o programa, cara, explode de mensagem naquele programa. É um espetáculo, cara. E é um programa com pitadas de esporte, com música sertaneja, e a gente fala besteira pra caramba. E as pessoas gostam. Olha o Zé aqui, ó. Oi, Zé. Fala oi pra galera aí, Zé. Chega aí. Ó, o grande Zé aí. Olha o Zé. Mas, enfim, é isso, cara. Falta pessoas que banquem os projetos. Não no sentido financeiro, no sentido de ter culhão e falar assim, não, eu vou apostar, vai, fica 2 anos aí, mas a gente vai mudar essa cultura. Porque eu duvido que as pessoas não gostem de dar risada, cara. Ele gosta de se informar? Eu sempre digo, cara, o rádio é o seguinte, você tem que ter um atrativo a mais. Porque hoje você briga com a televisão, que tem a imagem, com a internet, que tem a imagem. A diferença da TV, o rádio é mais imediatista, ele consegue te trazer a informação mais rápida. Mas, hoje, com os links, com a internet avançada do jeito que tá, a TV tá quase no mesmo patamar, cara. E a internet nem se fala. O rádio ainda é mais rápido porque é falado. A internet, o online, no caso, você precisa escrever, ou porque, de repente, a plataforma não dá para você fazer um vídeo ao vivo, enfim, uma série desses. Então, o cara que quer se informar, ele tem todas essas plataformas aí. Você acha que o cara vai ouvir o Cid Júnior aqui em Prudente no programa esportivo? Eu estou a 600 quilômetros para falar de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os caras que falam em São Paulo falam com muito mais propriedade porque está no dia a dia. Eu tenho que ter um diferencial. Qual que vai ser esse diferencial? A alegria, a forma de como você vai passar. Eu já falei pro cara que faz o programa comigo. Os caras ouvem a gente. Por quê? Porque a gente debate, a gente briga, a gente não xinga, entre aspas, né? A gente fala o que tiver que falar aqui no ar. E a gente leva alegria. Eu acho que é por isso que deu certo até agora também. O imediatismo, bem dizer, hoje a TV e a internet estão caminhando juntos, pois muitas dicas aí muitos quadros estão se baseando na internet, principalmente esses aplicativos aí de hoje em dia, o fazer vídeos, propriamente o Instagram já adequou. Agora o rádio não, o rádio já é mais imediatista. Eu sei porque eu vivi isso. Eu volta e meia eu estava com o telefone pendurado na redação e o celular na mão para poder conversar, para poder passar a fonte, para poder buscar a fonte, buscar a informação. Eu, muitas vezes, tenho que cravar 3, 4 jogadores aqui do Operário, eu tinha que consultar o celular, e muitas vezes eu tinha que sair para o microfone não captar e ouvir, o fulano lá fechou, o fulano lá está prestes a fechar. Como, por exemplo, ontem aqui eu dei de antemão, o Pedro Kim está 90% certo com o Operário, então é aquela busca direto no assunto e correria. É o jornalismo esportivo. Uma hora você tá com A e de repente esse A vira B, esse B vira C e assim vai. Com certeza. Então, Cid, e aqui ninguém escapa, né? Todo repórter e narrador que se preze tem aquele momentinho de apuro, aquele momentinho que, opa, já deu um problema. Você tem algum momento para poder contar pra gente aí? Cara, tem vários, bicho. Olha, essas estradas da vida, eu vou te falar, viu? Claro que tem uns que não dá para contar, que esses são os mais O horário engraçados. não permite. Esses são os mais engraçados. Mas um dia em off, aí, quando a gente se encontrar pessoalmente, te conto alguns. Mas Opa. tem outros, cara. Por exemplo, tem perrengues assim que eu já fiz jogos, não foi só uma vez, não. Uma, duas, três, uma meia dúzia de vezes aí. Já fiz jogo como repórter de campo, por exemplo, sem retorno. Sem retorno. Fiz jogo sem retorno. Você imagina, você tá dentro do campo, o narrador tá falando
e você tem que em um determinado momento entrar, e aí, como que você vai fazer? Combinava com o narrador. O narrador chegava, na hora que você for me chamar, você faz assim com a mão. Lá da cabine. Eu no campo, olhava pro jogo, olhava pra cabine. Olhava pro jogo, olhava pra cabine. Pro jogo, cabine. Aí ele ia me chamar, ele dava com a mão. Cara, eu consegui fazer assim, os jogos, graças a Deus, na perfeitas condições. Por quê? É o tempo de trabalho que você. Quanto tempo você já trabalha com o cara? Você sabe o que o cara vai falar. Você já fez, sei lá, 200 jogos com um cara desse, você sabe como ele vai descrever, mais ou menos. E eu pegava para ouvir depois. Esse, por exemplo, foi apuros da vida, como repórter. Vou falar ainda outro como repórter. Esse daí foi meu primeiro jogo, aquele São Paulo Oeste de Tapes. Eu fui lá foi no Prudentão esse jogo, inclusive, aqui. Eu fui para reportagem de campo, só que ia chover, cara, previsão de chuva. Falei para minha mãe, a senhora pode comprar uma capa para mim, que eu tava trabalhando o dia inteiro, correndo atrás, concentração, aquela coisa. Ela falou, não, eu compro, eu deixo em casa, você pega. Eu falei, tá bom. Peguei lá na casa da minha mãe e fui. Começou a chover, antes eu ainda tô gordo, mas antes eu pesava 150, hoje eu tô com 118. Eu fiz uma bariátrica. Aí começou a chover, coloquei a capa. A capa, você já viu aquele botão de gordo como fica ou não? Aquele negócio assim? Aham, aquele botão fica meio estufado. Isso, exatamente. Já tava daquele jeito. Aqui na cabeça vinha só até aqui, ó. A capa. Nossa. Eu uso óculos, chovia, molhava tudo. Aí fiquei bravo, assim, coloquei pra trás. Aí começou muito forte a chuva, eu já coloquei de novo. A água desceu aqui, foi parar lá no rego, lá embaixo, no carcanhar. E aí, beleza, isso era o de menos. Caderninho de anotação, aquela coisa, tudo ferrado, tudo lascado. E aí você olha, assim, em primeiro jogo, você não tem experiência, não consegue gravar nome. Aquela tragédia. Mas aí, cara, o Rodolfo, zagueiro que jogou no Grêmio, São Paulo, Flamengo. O Rodolfo tá onde hoje? Deixa eu lembrar. Ele tá no. Tá no Corinthians. Onde que eu. O Rodolfo que jogou no Atlético Paranaense? Não, o zagueiro, aquele que jogou no São Paulo. Rapaz, estou sendo traído pela memória. Onde que ele tá agora, hein? Rapaz. Mas enfim. Não lembro onde o cara tá agora, bicho. Mas eu não esqueço desse dia. Ele teve uma contratura na parte posterior da coxa, o Jefferson, e foi substituído. E naquela gana de ser o primeiro da informação, aquele pé d'água chovendo demais. Atrás do gol, nas placas ali de propaganda, você sabe muito bem, elas são presas com ferro e presilhas, né? Aí Isso. eu saí correndo atrás assim do gol. Na hora que eu saí correndo, deu um vou falar na linguagem do interior. Eu dei um tropicão, tropecei, cara, naquilo lá e fui de peito no chão, assim. O Rodolfo tava passando bem do meu lado, assim. Aí eu peguei e falei assim, Rodolfo! Na hora que foi Rodolfo, eu caí, cara. Caí de peito, tinha uma poça de lama. Caí de peito, assim, puf, microfone para um lado, para o outro, voou o retorno e a torcida gritava: aê, gordo, se ferrou! Vai, se fudeu, ele falaram. Se fudeu, aê, gordo! Os caras me zoando. Levantei assim, tudo cheio de barro, assim, cara. Rodolfo chegou assim, pela placa, olhou assim, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tô bem, cara, eu só queria saber que lesão que você teve. Nunca mais eu esqueci a lesão dele. Uma contratura na parte posterior da coxa direita. Essa contratura me rendeu isso daí. E eu caí, liguei o retorno de novo, tudo. Aí os caras já não gostam de zoar o narrador. Você teve algum problema aí? Eu falei, não, tá tudo certo. Os caras querendo zoar, né? Aloprar, né? Aloprar. Essa é a verdade. Mas são coisas que acontecem. Como narrador, cara, eu tive poucas experiências, assim, de perrengues, né? Pra falar a verdade. Como narrador, eu narrei um jogo na Libertadores, que foi pelo Facebook, que estava transmitindo na época. Eu não lembro quem que estava transmitindo pelo Facebook, acho que era Comebol mesmo. E foi muito horrível, cara. Você escolhe 3, 4 jogadores, e esses 3, 4 jogadores vão jogar o jogo inteiro, para falar a verdade para você. Não dava para ver a imagem direta. Já narrei jogo, não nessa emissora que eu tô, numa outra, que a televisão era aquelas antenas que tinha um bombril em cima, que tava chuviscando.
Nossa, Não tinha ideia. essas eu imagino. Não tinha ideia. Para você ter uma ideia. Mas é mais ou menos isso. Teve algumas. Rapaz, tá um barulho aqui. Acho que estão derrubando tudo aí dos lados da casa aí, pelo amor de Deus. É o felino aí que deve estar Eu acho que derrubando no mínimo. tento para derrubar as coisas. Mas você sabe que são as histórias, cara. São histórias boas, cara. São histórias legais que acontecem. A gente fica feliz porque acaba fazendo com que você ganhe mais experiência, sabe, Jefferson? Essa é a verdade. Eu tenho dois perrengues que eu conto para todo mundo, que foi a primeira rodada do Campeonato Paranaense, aquela chuva torrencial lá na Vila Capanema. E na Vila Capanema do lado tem um riacho, um córrego, enfim, Já fui. Paraná e Operário. Deu 1-0, o gol do Operário foi aos 43 do segundo tempo, foi o gol do Johnny. Depois ali para a área dos vestiários, principalmente, nós estávamos trabalhando com um microfone. E os dois repórteres no campo, propriamente, nós estávamos com o microfone trabalhando. Beleza, tudo bem. Nesse caso, eu não vi uma poça d'água, eu acabei pisando na poça. Cara, a água, eu trouxe a água lá de Curitiba para cá. Foi um negócio assim, e eu ali nervoso, pô, eu tenho que enxugar esse pé logo de uma vez, eu tenho que enxugar esse pé e tal. E aí nisso chegou, claro, obviamente a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi tomar banho. Daí, daí nesse mesmo dia, houve por ser primeira rodada, jogo de televisão, daí a fiscal da Federação Paranaense estava maluca com todo mundo, e eu estava respeitando a linha, não tinha invadido o campo, só que eu apareci na televisão, apareci na Globo, atrás, assim, dá para ver bem a fiscal me tirando, e tirando o outro repórter que estava trabalhando junto comigo. E, assim, eu não vou negar, eu fiquei extremamente bravo, eu fiquei extremamente puto com aquela situação. Mas, assim, eu respeito a função, que é lógico que ela tem a função de estar ali cuidando, e eu tinha a função de reportar, fazer reportagem de campo, pegar as entrevistas com os jogadores. E o outro perrengue foi o delay. O delay, que propriamente eu consigo trabalhar hoje, mas na primeira vez que eu peguei uma transmissão com delay, eu dava a frase, uma bela jogada pela direita, daí eu me ouvia falando, só que eu não conseguia continuar. Eu travava, e daí eu falava frase por frase. Naquele dia, no dia seguinte, Fone? isso, estava com o fone. Era um fone mais concha, um retorno maior. E Sabe naquele qual dia até, um, eu próprio, um segredo o bom fone para você? era. Eu trabalho com aquele fone aquele que introduz, né? E aquele que fica atrás da orelha. Trabalha sempre sem um fone. Eu sempre, como repórter de campo, sempre trabalhei só com um, por duas questões. Primeiro, pelo delay, e o segundo, porque você estando só com um lado sem fone, você vai ouvir tudo que acontece dentro do campo. Por exemplo, uma canelada. Nossa, essa jogada aqui, o zagueirão deu uma burdoada que deu para ouvir daqui. E fez o estralo. Plá! Isso na minha linha, né? Ou senão, ó, o goleirão agora aqui acaba de xingar o zagueiro aqui. Entendeu? Você consegue ouvir umas outras coisas. Mas desculpe te interromper. Não, tranquilo. Nesse caso daí no dia seguinte, no jogo seguinte, que foi em Cianorte, onde foi Cianorte 0, Operário 0, daí eu já fui com o fone e eles tinham retirado o delay, tirado o delay da transmissão. Para mim, ficou até um pouco mais fácil. Daí teve até esse certo momento que muitas vezes eu tinha que virar o fone e deixar um pouco torto, mas da mesma forma eu conseguia ouvir, pois eu tinha deixado um volume um pouco mais alto. E nesse caso teve um desentendimento onde acabou o jogador do Operário expulso. E naquele detalhe eu não tive a coragem de falar porque foi muito palavrão. Porque o filho da mãe, porque o filho da, né, enfim, chegou e me deu o carrinho. Daí o outro respondeu, não fiz nenhuma. Daí se desentenderam e daí acabou sobrando para o jogador do Operário, que se salvo engano era o Chicão. E eu estava do lado do lance, estava tentando ouvir bem ali por sinal, e eu consegui descrever. Só que o detalhe da descrição é o
a descrição do lance é o principal, só que o detalhe que eu não tive coragem de falar porque foi muito palavrão ali por meio e você falar numa transmissão é complicado. Eu sempre zoava, quando o cara xingava de. Aqui acho que o online te permite isso. Quando o cara falava, ô filho da puta, eu pegava e falava, ó, acabou de falar de filho da fruta aqui, ó. Sei lá, vai. O cara falava, caralho. Aí, ô, tá chamando pra jogar baralho ali, ó. Sabe? Não dessa forma que eu tô falando aqui. Mas eu introduzia no contexto. Falou, oh, rapaz, os caras estão aqui combinando de jogar baralho um com o outro aqui e tudo mais. E a gente, ela era legal. Mas, cara, como narrador assim, velho, eu vou te falar, ô Jefferson, a gente que tá aí pra falar sobre isso daí, né, como você me convidou, é uma realização de um sonho, assim, saber que eu consegui chegar ao comando de uma equipe de esportes, né? No comando que eu me digo, não é na coordenação, não, onde eu coordeno também, mas antes de coordenar, eu fui convidado para ser o narrador, né? Puta, cara, é uma puta honra mesmo, assim, porque às vezes a gente desconfia do nosso potencial, né? Fica até aí uma dica para quem acompanhar depois também a live, quem está acompanhando aí. Às vezes a gente desconfia da nossa capacidade e muitas vezes outras pessoas têm que falar isso para nós, quando na verdade nós mesmos temos que acreditar o quão nós somos capazes, né? E eu acho que é isso que a gente tem que passar para as pessoas. Hoje, por exemplo, eu tenho grandes amigos dentro do jornalismo esportivo, não só imprudente, mas em nível nacional, como o Fernando Camargo, da Energia 97, como o Hugo Botelho, que esteve comigo aqui na semana passada. Cara, pô, tive a oportunidade de entrevistar o Chico Garcia, do Jogo Aberto, tive a oportunidade de entrevistar tantas e tantas pessoas, cara. O Capelanes, da Rádio Bandeirantes, pô, Felipe Camargo, que muito tempo foi da ESPN Brasil, né? Ale Enfim, Oliveira, Ale Oliveira, muito bem lembrado. E, cara, o jornalismo te proporciona isso. E como eu tenho esses caras que se tornam Márcio Ramos, pô, cara, eu não vou citar todo mundo aqui, eu vou esquecer alguém, mas que todos sintam-se abraçados. Esses caras, para mim, velho, eles são muito importantes porque eles me conhecem e sabem que eu sou um cara crítico. E eu peço para que eles me deem feedback. Eu adoro elogio. Quem não gosta de elogio? Isso é uma maravilha. Mas, para mim, a crítica é mais importante ainda do que o elogio. Porque o elogio, beleza, nossa, valeu. Para o ego, às vezes é bom. Eu não tenho mais ego. Esse negócio de ego, quando a gente começa, a gente às vezes dá uma deslumbrada, né? Mas a partir do momento que você entende como é o mundo mesmo, de um modo geral, você não tem mais isso. E a crítica me fortalece muito, cara. Bom, primeiro eu posso melhorar nisso, posso naquilo. Pô, nossa, é verdade, posso fazer assim, não posso fazer assado. Os caras que trabalham comigo, que é o repórter o Cássio Oliveira, o Cássio tem 43 anos de idade e ele é um cara que tem 22, 23 anos de rádio, cara. Por aí, acho que uns 23 anos de rádio. Ele fala, eu escuto, cara, eu sou narrador, mas não tem dessa, porque eu não sei aí, mas tem alguns caras que não gostam muito do que que o repórter dá um toque, o plantão esportivo, que o comentarista. Eu não, cara. Eu tento absorver tudo. Você pode fazer assim, assim, assado? Não, beleza. Obrigado pela dica, mas eu acho que assim, assim, assado vai ser melhor. Ó, mas se fizer assim, puta, é verdade, hein? Eu posso fazer assim, acho que vai ficar melhor ainda, hein? Então, eu acho que nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir sempre, né? Nós temos que estar aberto sempre a sugestões, porque só assim a gente melhora. E é isso que eu estou fazendo ao longo dessa carreira como narrador, cara. E assim, eu tenho grandes expectativas na narração esportiva. Como repórter, eu acho que eu já concluí minha trajetória. Claro que se me pintar uma oportunidade de ser repórter na Rádio Bandeirantes de São Paulo, eu vou com o maior gosto. Mas hoje eu tô com a chavinha do narrador, sabe? Reportagem é igual andar de bicicleta. Se amanhã eu tiver que fazer, eu vou fazer e como se eu tivesse feito ontem, por exemplo. Mas na narração eu estou em constante evolução, tenho ouvido bastante meus jogos, acho que isso é muito importante. Nós temos que ouvir para saber onde nós estamos errando, o que podemos melhorar. O autocrítica é importante, além da crítica das demais pessoas.
e acho que assim as coisas vão fluindo. Foi muito bom, por incrível que possa parecer, já que aconteceu, né? Não que nós gostaríamos de que tivesse acontecido, mas foi bom até essa pandemia. Você sempre tem que tirar algo de bom, né? A gente começa a fazer as lives e tudo mais. Foi ruim para todo mundo, financeiramente para todo mundo, saúde, pessoas que perderam entes queridos, enfim, uma série de coisas. O lado negativo todo mundo já sabe. O lado positivo, as lives apareceram. E tem um detalhe, para mim foi importante, porque eu fiz muito futebol retrô. Então, esse futebol retrô, eu fazia ao vivo, inclusive, não era gravado, fazia ao vivo. Como amanhã eu vou fazer o Palmeiras e Curitiba, que eu citei, às 15 horas, eu usei muito para teste, cara. Testei muito dentro do futebol retrô. E, inclusive, até nem externei isso, porque a gente não sabe se vai dar certo o projeto ou não, mas vou falar aqui. Conversei com o diretor da emissora que eu trabalho, para ver se a gente consegue, em dia de jogo importante, linkar a MFM, que é um baita passo. Ninguém faz isso aqui em Prudente, entendeu? Existe a possibilidade? Existe. A gente vai estudar? Vai ser estudado pelo pessoal. Legal pra caramba. Mas é isso, cara. Hoje eu falo assim, a equipe tá redonda. Não adianta eu estar bem, o plantão não tá. Não adianta o plantão e o repórter tá bem e o narrador não tá bem. Ou vice-versa. Não tô dizendo. Hoje, cara, hoje assim, hoje eu tenho absoluta segurança de dizer que a gente está pronto para qualquer tipo de evento esportivo e para trabalhar no mais alto nível, né? Então, esse é o momento que eu estou vivendo assim, cara, de muita gratidão. Às vezes a gente reclama das coisas aqui e ali, pô, que tá, não sei o quê. Mês passado eu perdi 2, 3 propagandas. Pô, mas esse mês eu vendi 5, mas mês passado eu ganhava tanto, esse mês estou ganhando menos. A gente reclama muito da vida, mas a gente também tem que saber reconhecer as boas coisas que aconteceram. E graças a Deus, nos últimos anos só tem acontecido coisas muito boas e acredito que passando essa pandemia, uma hora a coisa vai voltar a fluir da forma normal, como o mundo era antes, vai surgir uma vacina, vai surgir uma medicação, nós vamos se livrar desse mal que assola o mundo, que é o coronavírus, o Covid-19, e tenho certeza que muitas coisas boas ainda estão por vir para mim, para você, para aqueles que nos acompanham, para todos que estão sempre trabalhando. Quem trabalha de forma honesta, trabalha buscando, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer dar uma despertinho, quem tem transparência e tudo isso, tem certeza, cara, uma hora vai dar certo e eu não tenho sombra de dúvidas. E isso eu digo assim, para quem está começando, tenho muitas pessoas que me seguem, o Jefferson, aqui em Prudente, que tem várias universidades de jornalismo, cara, que as pessoas, a gente passa a ser referência. Então eu sempre digo isso, sabe? E aconteceu, inclusive, se você vê, as coisas vão acontecendo, e eu vou lembrando das coisas, eu vou falando. A gente chega num determinado momento que nós somos referência para algumas pessoas e tem pessoas que admiram o nosso trabalho. Eu vou mudar de residência daqui uns dias, vou precisar trocar os meus ar-condicionados para outra casa. Eu fui falar com um cara para trocar os ares, o cara me disse, pô, eu sigo o seu trabalho e tal, vamos fazer uma permuta, eu gosto demais do seu trabalho. Olha, um cara que eu nem imaginava, não conhecia, olha o quão isso é benéfico, olha o quão isso é gostoso, cara. E é prazeroso você ter um trabalho reconhecido, né? Não por questão de permuta e tudo mais, mas pelo fato do cara, claro que isso é importante, né? Que economiza, mas pelo fato do cara ter o reconhecimento do seu trabalho. E acho que isso é muito importante e é isso que a gente tem que buscar, viu, Jefferson? Bacana, bacana ouvir isso e principalmente ouvir que ainda tem um pouco de AM e FM dentro do Brasil, principalmente aqui em Ponta Grossa, a frequência modulada já tomou conta, o AM já não existe mais, tanto que teve aquele processo de migração do AM para o FM, muitas emissoras já migraram já para o FM, e enfim, é bacana ouvir isso e bacana saber que tá, se Deus quiser assim nos permitir que logo logo volte tudo como era antes. Claro, vai ser um novo normal, não é o normal que a gente era acostumado antes dessa pandemia. Dá uma passada na galera que está participando aqui, o André Santos, o Gordinho Fradique, o Som da Live e o Vitor Gomes Real.
Cid, agora vamos entrar num assunto mais do futebol propriamente dito. Aí São Paulo começou Vamos. a se montar um celeiro de times empresa. O mais recente foi o Bragantino, que foi comprado aí pelo Energético ano passado e que é campeão brasileiro da Série B. Guaratinguetá, que foi para a Americana e daí voltou para Guaratinguetá e bem no fim acabou. Oeste de Itá, É, me recu- Barueri. Exatamente, o Grêmio Barueri, que foi para Presidente Prudente aí dessa tua terra, dando uma de Milton Neves, que fim levou o Grêmio Prudente? Conta aí pra gente. Aquele Grêmio Prudente, ele voltou a Barueri, se tornou novamente o Grêmio Barueri e aí foi caindo por divisões. Aqui, um grupo de pessoas se reuniram e montaram um outro Grêmio Prudente, que era o antigo OPEC, usaram o mesmo CNPJ lá, que está as dívidas, enfim. Inclusive, eu tive uma live essa semana com o Adriano Gerlin, não sei se você viu, foi o primeiro presidente do OPEC, um cara que jogou muito futebol, um cara de seleção, inclusive. Enfim, e esse Grêmio Prudente, ele disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista, que é conhecido como a segunda divisão, a Bzinha, né, vamos dizer assim. E hoje está nessa situação. O Grêmio Prudente são 6 anos, 7 agora, eu era repórter setorista também do Grêmio Prudente, e não conseguiu acesso até hoje, né? Mas o ano passado nem sequer disputou. Esse ano, acredito que se tivermos essa divisão, e ainda está esperando para ver a questão da pandemia e tudo mais, a elite volta, mas a Bzinha não se sabe como que ponto vai chegar, se vai ter, né, na verdade. Esse ano teve um grupo de empresários que pegaram a gestão do Grêmio Prudente, de um e-commerce muito famoso. Eu vou falar aqui porque eu narro futebol lá para eles também, tem um campeonato interno, é o Foot Fanatics, né? Não sei se você conhece, que concorre com a Netshoes diretamente, é de Presidente Prudente, Foot Fanatics, não sei se você sabe. Conheço, conheço. Poucas pessoas sabem que inclusive é de Prudente, os próprios Prudentinos, para você ter uma ideia. E aí, o presidente é o dono da Foot Fanatics e o vice-presidente é um cara que tem um relacionamento muito bom dentro do futebol, que é o João Paulo Tardim, que era vice-presidente do Mirassol até o ano passado. Então, há expectativa de que esse ano possamos ter aí, se acontecer o campeonato devido à pandemia, um Grêmio Prudente mais forte, um Grêmio Prudente dirigido por pessoas que sabem realmente de futebol. Porque aqui tem alguns aventureiros que acham que são entendidos da bola, que acham que um clube de escola de futebol pode ser um time profissional, que usa clubes para politicagem, enfim, uma série de coisas que estragam o futebol prudentino. Mas agora eu tenho boas expectativas com o Grêmio Prudente nessa nova gestão e vamos ver o que vai acontecer, Jefferson. Eu me lembro do Grêmio Prudente, até na hora que eu elaborei o roteiro dessas questões, e até perguntar direto para a fonte mesmo, que é você, no caso. Eu lembro do Grêmio Prudente da época que era Grêmio Barueri, ganhou a vaga na Sul-Americana e levou, bem dizer, tudo para Presidente Prudente. E daí ali foi aquela queda meteórica que daí ocasionou a volta para Barueri. E bacana saber que pelo menos ali uma estrutura boa, que o estádio Prudentão aí deve caber, se salvo engano, 45 mil lugares aí para mais, 40, se salvo engano. 40 mil e uns quebradinhos, 45 mil. Então, 45 mil lugares. Estrutura vocês têm, só falta ter um time e ter uma ascendência. Descendência não, uma ascendência maior para chegarem aí até narrar uma competição internacional como já aconteceu aí em Presidente Prudente. Agora, puxando o gancho, Cid, para o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, que já tem a previsão aí que vai iniciar no próximo mês, em agosto. Ambos no dia 8 e no dia 9, e vai durar até fevereiro de 2021. Agora, uma questão até um pouco chata. Eu já expressei minha opinião que eu sou contrária a isso, mas eu ouvi mais de você em relação. Vem uma questão de adaptar o calendário do futebol brasileiro ao calendário europeu. Você é favorável a isso ou prefere o raizão mesmo brasileiro, um período europeu ou outro? Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Eu acho que futebol europeu, futebol sul-americano é futebol sul-americano e os dois nunca vão conseguir conversar de forma igual, principalmente pelo investimento. Ponto.
sobre o calendário, eu tenho para mim que o futebol, a partir do momento que você invade uma outra temporada, vai atrapalhar já também no outro ano. Se eu tivesse o poder de mandar em alguma coisa, coisa que eu não tenho, mas a minha opinião é essa, eu mudaria a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, especificamente nesse ano. Não colocaria com 38 rodadas. Faria um turno e depois um mata-mata, e depois o ano que vem voltaria como pontos corridos. Faria, enfim, alguma coisa diferente do que invadir a outra temporada. Eu sempre me posicionei assim na rádio. Se fosse para invadir outra temporada, faz logo igual o calendário europeu. Porque muita gente já pediu por isso e agora era oportunidade. Se quisesse, era oportunidade. Eu era contra. Eu acho que a gente tem que ficar aqui da forma que a gente é. Nós somos ainda, apesar de há muito tempo não ganhar uma Copa do Mundo, desde 2002, nós somos a única seleção pentacampeã do mundo. Então, a nossa fórmula sempre deu certo. Vamos copiar os caras para quê? Tem que copiar coisas boas. O calendário deles é bom? Mas por que é bom? Porque tem menos jogos. Ah, então beleza, mas não precisa mudar a forma. Vai ser de meio ano, vai ser de junho a junho, não precisa mudar. Você pode fazer o seu ali. Ah, mas tem as questões das janelas. Ah, mas por que a gente tem que se adaptar aos caras e os caras não adaptar a gente? Acho que isso é uma coisa muito, muito simples. Ah, os caras lá têm bala e tal. Então tá bom. O futebol brasileiro é quebrado. Aí já entramos numa outra situação. Mas eu vejo assim, para mim, invadir uma outra temporada não rola. Eu não gostaria de que isso acontecesse. Mas vai acontecer. E se fosse para mudar o calendário brasileiro, agora era a hora. Mas eu não gostaria. Enfim, minha opinião é essa. Eu penso da seguinte forma: o Flamengo, já vamos usar de exemplo o campeão brasileiro do ano passado, o Flamengo. O Flamengo, a arrancada que ele teve foi a partir do segundo semestre, quando veio Jorge Jesus da janela europeia. E daí assim veio alguns jogadores como Rafinha, Felipe Luiz e por aí vai. No meu ponto de vista, eu acho que você tornar mais do mesmo, você não chega a lugar nenhum. Realmente não chega a lugar nenhum. E faço minhas as tuas palavras. Você fez uma descrição correta, realmente, em relação a tudo isso. E já puxando para um tema mais polêmico ainda, o que você acha dessa situação da medida provisória do futebol, onde dá autonomia aos clubes mandantes a realizarem essas transmissões esportivas via streaming, via rádio, por aí vai? E tanto que tem até um detalhe que o Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, ele está estudando possibilidades de cobrar direitos também de rádio. Olha a polêmica que vai chegar. O que você acha disso, meu caro City? Olha, eu vou te falar que é uma situação delicada. Isso vai quebrar, escuta o que eu estou te falando, isso vai quebrar os clubes do interior. Pode ter certeza. Flamengo, ótimo. Flamengo, Fluminense, Vasco, Santos, Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, Coritiba, beleza. Mas e o Volta Redonda, e o Linense, e o... Então, Cid, você estava falando a respeito das transmissões, Isso. estava falando dos clubes grandes e também dessa parte dos clubes pequenos. Pode continuar seu raciocínio. Recapitulando. Para os grandes, pode ser que seja legal, beleza. Beleza. Mas para os pequenos isso vai ser muito ruim. Porque o pequeno, propriamente dito, ele precisa das cotas televisivas. Agora tem um detalhe. Eu acho que nesse momento que foi colocada essa lei, deveria ter um parágrafo único aí. E eu vou te explicar o porquê eu acho isso. A Globo era detentora dos direitos, já tinha contrato assinado, certo? Ah, mas o Flamengo não tinha negociado e tudo mais, aquela coisa. Não, ótimo, não tinha negociado, mas as demais tinham. Então, deveria ter lá um parágrafo dizendo que assim que terminar o contrato com todos os clubes dessa divisão, aí poderia ter uma negociação individual e aberto o streaming. Por quê? Porque vai ser interessante para um ou para outro. Aí a Globo já tem o direito, está lá com a Federação Carioca. Aí a Federação Carioca, a Globo rompe porque não tem mais o direito de exclusividade, porque o Flamengo já transmitiu em outra plataforma. Vira um rolo isso aí.
vira um rolo que eu vou te falar. Essa é a verdade. Para mim, vai quebrar os pequenos. Os grandes, o Flamengo estava lá querendo cobrar vintão por cada torcedor que quiser assistir. Não vai dar certo. E hoje o Flamengo está bem, mas o Flamengo já teve mal e dependeu muito da televisão, em termos financeiros, para poder pagar a conta, viu? Então, não pode cuspir no prato que comeu. E se o Atlético Paranaense estiver querendo cobrar de rádio, você pode ter certeza, para transmissão, pode ter, apesar que eu ouço isso daí desde que eu entrei no rádio, hein, faz 11 anos, pode ter certeza que o futebol vai se enfraquecer ainda mais, vai quebrar ainda mais o futebol. Tem que tomar muito cuidado, na minha visão, tem que tomar muito cuidado os passos que são dados diante da tecnologia. É importante, Meu, eu acho assim, o Flamengo tem direito de transmitir o jogo dele, o Fluminense também, mas a partir do momento que já se venceu aquele contrato, como eu tô dizendo. Pô, tem que respeitar, cara. Cadê o respeito? Né? Cadê aquele histórico que ajudou muito quando precisou também? Falta respeito. E tem que pensar no próximo. Vai enfraquecer ainda mais os campeonatos estaduais. É mais ou menos esse pensamento. Por um outro lado, veja bem, para nós profissionais de jornalismo, vai ser ótimo. Porque, por exemplo, o Flamengo teve que contratar uma equipe de 50 pessoas para fazer a transmissão do jogo. Então, são 20 clubes na Série A. Se cada um tiver uma TV interna, vai precisar de 20 narradores, vai precisar de 40 repórteres, vai precisar de 20 comentaristas. Para nós, nossa profissão vai ser ótimo. Então, eu penso pelos dois lados. Eu penso pelos clubes, eu penso até pela Globo, que fez um investimento, tem que ser respeitada, e eu penso pelo nosso lado profissional. Então, tem esses pontos de vista. Eu acho que a gente tem que juntar tudo para ter uma opinião do macro e não ficar olhando só no micro. O Flamengo tem uma camisa muito pesada e cobra quanto ele quiser. Cobra, mas, gente, vamos pensar, vamos parar de ser egoísta. O problema do mundo é que todo mundo é egoísta. Se nós tivéssemos um pensamento mais comunitário, nós teríamos um mundo muito melhor. E para o futebol não é diferente. Acho que vai quebrar o futebol isso daí, viu? Porque você imagina, o Linense vai jogar com o Mirassol. Quem vai assistir isso aí? Que patrocinador que vai... Com todo respeito ao Linense e o Mirassol, pelo amor de Deus. Mas que patrocinador que vai investir um alto dinheiro, um alto valor, melhor dizendo, para um jogo desse? Cara, vai ser... Você vai conseguir pegar umas cotas lá na cidade e tal. E aí? E aí? É complicado, Jefferson. É um passo que tem que ser muito bem estudado. Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para isso, não só os clubes, não só mas principalmente a infraestrutura. Porque não é, os clubes têm que entender que nem em todo lugar. Cara, você for em qualquer canto aí, pega a Globo. Você pode. Eu não estou defendendo a Globo, não tem nada a ver com a Globo. Gostaria muito de trabalhar lá um dia, inclusive, mas eu estou aqui dando uma Quem opinião. nunca? Eu estou aqui dando uma opinião. A Globo está certa, cara, no posicionamento. A Globo está em qualquer lugar. Aí você, beleza, você vai fazer uma transmissão online. Você tem que ter uma boa internet para você assistir. E no Brasil não é assim, cara. É todo lugar que tem internet boa. Tem alguns lugares que pega, tem lugar que não pega. Então, tem que pensar em tudo isso. Só que as pessoas não pensam, cara. E vai fortalecer. Ó, escuta o que eu tô te falando. Isso vai fortalecer o rádio. Você pode ter certeza. Bacana, bacana ouvir toda essa situação e principalmente por um outro lado que eu quero até explicar em relação a isso, que eu ouvia essa informação do Atlético. Tá, tudo bem, ótimo. O que eles estão fazendo? Eles criaram um serviço de streaming chamado Furacão Play. Então eles pegavam as imagens do DAZN e convertiam a transmissão por áudio para a Rádio Cap. Para a Rádio Cap, que é a rádio ali, a web rádio interna do Atlético Paranaense. Por um lado, ouvir a transmissão, lógico, vai ser benéfico por esse lado. Agora, por outro, vai ser o problema da internet. Você tem às vezes, muitas vezes você não tem uma internet boa. Às vezes você até tem uma internet boa, mas a internet pode oscilar, pode cair, pode fazer o que bem entender. Mas nesse ponto de vista, vai ser benéfico por um lado, mas tem que analisar detalhadamente vários pontos do outro. Eu entendo isso. Claro, vai ter isso daí é projeto para longo prazo. Não venham falar que agora
Não venham falar que agora que vai funcionar, porque não vai. Isso daí é projeto para longo prazo, daqui 2, 3 anos. Até quem sabe a FIFA lance um streaming e as transmissões da Copa do Mundo sejam via celular, via computador, via tablet. É o ônus e o bônus em tudo isso. Mas isso daí é conversa polêmica para mais de metro, meu caro Cid Júnior. Com certeza. Então, assim como a gente do RadioCast, você está fazendo uma semana de lives especiais com convidados onde já passaram por grandes nomes, né? No caso, já falado a Ale Oliveira, a Bianca Machado, que foi a convidada Verdade. estreante deste entrevista live aqui que nós estamos, e um histórico, pelo menos que eu acompanhei um pouquinho e não sei como que você conseguiu essa honra, o Ale Oliveira, pelo lado do futebol bem humorado, que principalmente até eu me encaixo nesse quesito. Uma curiosidade pessoal, como foi entrevistar o Ale Oliveira? E se você sentiu frio na barriga, se você foi como fã, ou se você foi como jornalista ali para poder conversar com o cara? Cara, você sabe que foi muito engraçado isso daí, porque eu costumo dizer que eu já entrevistei do Neymar até o Zezinho, né? De jogador, de personalidades, enfim. Só que com o Ale foi diferente, cara, porque eu sou fã do cara, eu gosto do trabalho dele. E ali o meio-campo foi feito pelo Fernando Camargo, amigo meu da Energia 97, que é amigo do Ale há 20 anos. Falei, pô, Fernando, eu tô tentando, não, gostaria de fazer uma. Falei, assim, conversando sobre live, né? Tentando fazer uma live com a Ale, queria fazer, aliás. Aí ele falou, não, ele é meu amigo, vou falar com ele. Falou, tal, cara, me passou o contato do cara, falei pouco com ele até hoje, é verdade. Até porque o Ali ele tem uma vida muito agitada, né, cara? Ele tem muitos eventos que ele participa, tem muitas lives que ele faz também, tem o canal dele lá no de solo, enfim, uma série de coisas. Aí eu cheguei para fazer, cara, eu não faço pauta para fazer nenhuma live, eu não faço. Não faço porque o meu quadro chama Resenhando com o Cid Júnior. É uma resenha. É pra gente fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Falar, contar história, dar risada, falar de jornalismo, enfim. E aí quando eu comecei, eu até falei pra ele, ó, isso é a primeira pauta que eu faço no Resenhando. Por quê? Eu realmente sou fã do cara, gosto do trabalho dele, e eu gostaria de fazer umas perguntas mais legais para ele. Só que a pauta foi por água abaixo, cara, porque eu não fui um cara de me prender muito à pauta, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa espontânea, a saindo, coisa fluindo, 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 que fica mais gostoso para quem está vendo, né? Mas foi assim, tive uma ansiedade muito grande. Eu tenho uma outra função aqui além da rádio, tive que pedir licença lá no outro trabalho que eu tenho. O pessoal foi compreensivo, sabia da importância para mim também da live. E foi muito legal, cara. Foi um momento muito bacana, assim, muito gostoso. Eu mesclei ali um pouco de fã, de telespectador, com um pouco de jornalista, para falar bem a verdade para você. O Alê o Alê é o significado do humor dentro. E ali, principalmente naquele jogo do Juventus e Real Madrid, se salvo engano, que eles foram para Turim. Ele quis largar tudo e bem no fim voltar atrás ali, ele chorando na transmissão. Eu sou suspeito para falar. Eu com certeza você também. Eu chorei junto. Eu chorei junto porque muitas vezes você teve, eu tive, assim todo mundo em busca do sonho teve. Uma hora falar, porra, já era, não dá mais para mim, desistir e deitar a cabeça no travesseiro e desaguar de chorar. Ali o Ali ele conseguiu chegar no ápice. Claro, um dia que a gente consiga chegar no ápice de estar em Turim, estar em Lisboa, enfim, em tanto lugar aí, tanto estádio para poder contar várias histórias, enfim, aquilo lá me emocionou bastante e assim, ouvir, eu particularmente, eu sou suspeito para falar. Hoje, se eu encontrasse o Ali Oliveira na rua, eu travava. Travava, porque o cara é um exemplo de inspiração que une o esporte e o humor de uma forma, às vezes, além da conta, mas aquele além da conta que você pensa, pô, que engraçado que foi, que espontâneo que foi. Ali o Ali, ele mostra que é ele. É ele, não é mais ninguém. Não é um cara que tira a máscara, fica de frescura. O cara é o que é dentro e fora. E ali, percebendo na live que onde eu acompanhei, ele foi certo. E ali ele tirou sarro de você.
Enfim, foi um negócio assim alegre e principalmente eu fico feliz porque você conseguiu esse momento para que você pudesse compartilhar conosco. Foi muito legal, cara. Eu também gostei, foi demais. Inclusive, quem quiser acompanhar essa live, tem meu canal no YouTube, lancei recentemente. Tem pouquíssimos inscritos, acho que tem uns 50 inscritos só até agora, mas é Narrador Se Divide. Então, procurem por lá e se inscreva também, toca a sineta para ajudar eu a chegar aos 1000 aí. Isso que é o primeiro objetivo. Aquela sineta. É. Enfim, chegamos à pergunta da galera, onde a caixa de perguntas ficou disponível por 24 horas e vocês deixaram as perguntas e uma pergunta até intrigante. Na verdade, não é bem uma pergunta. Do, do entrevistado de ontem, o Anderson Preto, da Rádio Sonora FM de Chapecó. Uma dica que você possa estar passando para desenvolver a velocidade sem prejudicar a dicção e ter a respiração da forma correta. Você consegue passar isso para a gente? Cara, puta, boa pergunta, hein? Uma pergunta muito legal. É uma coisa mais técnica. Primeiro, você tem que se conhecer em termos de respiração, a hora que você vai esticar uma palavra, a hora que você tem que encurtar alguma coisa. Tem que se conhecer. Você se conhecendo, você pode colocar algumas técnicas. É muito importante, eu não faço, já fiz fono, mas é muito importante o trabalho de uma fono. Hoje eu não faço, gostaria de fazer, mas por questões de tempo, eu não estou encontrando na minha agenda. Inclusive, se alguma fono assistindo quiser tratar eu estou aqui para fazer uma permuta, inclusive, também com a fono. Quem, quem? É, para isso. Mas assim, eu vejo várias formas assim. Você tem que fazer um aquecimento antes do jogo. Eu já narrei jogo sem aquecer, eu confesso para você, porque eu gosto de fazer vários testes. Eu narrei jogo sem aquecer e atrapalha a dicção. Então tem aquela, né, um exercício que faz tem o tem que é para você exercitar a musculatura daqui. E isso vai ajudar bastante a dicção. E esse é um primeiro passo. Outra coisa, não consumir nada que tenha gás durante pelo menos meia hora antes de narrar e durante o jogo, porque isso vai te atrapalhar, vai vir aquela. Já aconteceu comigo, inexperiente, já consumi e sei como é. Isso daí é muito importante. E, cara, para você ter velocidade, é a prática, não tem jeito. Eu, eu quando comecei um pouquinho mais cadenciado, e agora eu consigo ter a velocidade. Mas para ter a velocidade, tem uma coisa que é muito importante no rádio, em qualquer coisa que você vai fazer. Seja ela na apresentação de programa, comentários, enfim. Você tem que ter vocabulário. Não o vocabulário de quem lê um livro de filosofia. Claro que isso é importante. Toda leitura é importante. Mas vocabulário de quem vive a bola. Entende? E importante, termos do futebol. Porque você está falando com um público que é muito, muito, muito focado nisso. Então, você tendo esse conjunto todo, vai te facilitar. E a velocidade vai ganhar com o tempo. Eu lembro que quando eu comecei era um pouquinho mais lento e agora eu estou atingindo uma velocidade que está ficando adequada. E a dicção vai ajudar muito na questão dos exercícios que você faz antes de começar a narrar. Porque se você não faz, você pode imitar palavras, que isso é muito feio, você pode não terminar palavras, e a respiração, ela é muito importante. A respiração, ela é realmente muito importante, porque, principalmente na hora do gol, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu ficava vermelho, porque eu queria fazer um gol muito longo. Você não precisa fazer um gol muito longo para você transparecer a emoção. Tem que botar a sua voz, né? Eu ainda tenho eu estou encontrando o tom certo do meu gol. Tem dias que sai mais fino, um pouco mais grosso, porque assim, a minha voz, não dá para perceber, ela é um pouco grave, né? E no gol eu tenho que subir o tom. Bateu pro gol! Gol! Eu não consigo narrar um gol. Gol! Até porque ia ficar muito ruim,
né? Imagina um gol, né? E você tem, então eu subo um tom e eu aprendi a controlar isso. Então você se conhecer, você saber respirar, você ter vocabulário, você aquecer, e a velocidade você ter sequência de trabalho. E isso faz com que você consiga aí chegar num nível aceitável para você tá narrando futebol, entendeu? Claro que, como eu te disse, a gente está sempre em constante evolução e pode ser que daqui 6 meses a gente faça outra live aí, daqui 1 ano, 2 anos, enfim, a gente faça alguma live e eu posso te acrescentar mais coisas relacionadas a isso, porque a experiência, a vida, a prática vai trazendo essas coisas para você. Bom, já para começar um bom começo da narração esportiva, tá aí o exemplo do Cid Júnior, tá, com todo esse momento que ele está vivendo. Passar aqui na galera a Jocelaine 915, o Abner Leal, o Gustavo, daí praticamente aí do teu estado, aí do teu lado aí, Cid. Mais no litoral ali, pro Guarujá, Santos, para Maravilha. aquele lado ali. Essa pessoa acho que você deve conhecer pouco, ela, Gabriela Bittar. Rapaz, essa daí é a dona da pensão. Ela manda aqui em casa, rapaz. Eu dou a última palavra, sim, senhora. Você só faz a bênção, amém, e pronto, Amém. acabou. É bem por aí. Você é casado ou não? Não, não, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque eu consigo escolher o que eu quero, o momento certo. Eu vivo com os meus pais aqui em Ponta Grossa. Então, Enfim, eles estão até no quarto ali, acompanhando também a transmissão, ouvindo a gente conversando aqui, legal. Um trocando abraço essa aí. ideia. Um abraço para Pode eles aí. deixar que será dado. Você é Será casado dado. ou não? Não, eu sou vivo, né? É tipo assim, você é casado ou não? Graças a Eu Deus. sou vivo. Eu não morri ainda. Filosofia do Ali Oliveira. Dona É, Encrenca, você já sabe como é que é o negócio. é, Enfim. Cid, chegamos ao jogo rápido. O jogo rápido, o que, que ele consiste? Ou você escolhe um ou outro, ou você fica em cima do muro ali, pois muitas vezes a opção que você quer tanto faz, agrada as duas coisas. Começando esse jogo rápido com a seguinte frase: Libertadores ou Campeonato Paulista? eu gosto muito do estadual, mas o nível é outro, né? Eu vou de Libertadores. Eu sou um apaixonado por estadual, mas eu vou de Libertadores. Um momento marcante do futebol que você presenciou. Puta, teve alguns. Um título brasileiro aqui em Prudente, Fluminense. Tem que ser só um? Fica à vontade. Título brasileiro aqui do Fluminense, em Prudente. Teve o 100º gol do Neymar na carreira aqui em Prudente também. É, a classificação do Corinthians para a sua primeira final de Libertadores no Pacaembu. Cara, eu acho que assim, um top 3 esses 3 marcos aí são interessantes. Rádio. Minha vida. Um ídolo pode ser no futebol ou na vida pessoal. Um ídolo, o maior ídolo que eu tenho na minha vida é meu pai. Mas se for falar no futebol, eu gostava muito do Romário. Inclusive, lamento ele não ter jogado no meu time de coração. Dentro do jornalismo, para mim, em termos de narração, José Silvério. Valeu, Pérez. Valeu, parceiro. É É ele nóis. mesmo. O José Silvério, é uma das minhas aprimorações e não está saindo correto. Assim, quem não viu a primeira parte da live, eu acabei fazendo algumas imitações lá no começo. Então, só vocês puxarem no feed de notícias e demais mídias que estarão presentes, vocês ouvirão as imitações que eu fiz aqui na live. E o momento mais difícil de todos, Cid Júnior por uma palavra. Cara, uma palavra. Trabalhador. Acho que essa é a palavra que define bem. Quem me conhece, sabe, bastidores aí da minha vida pessoal, sabe que eu sou um cara que não largo o osso. Vou citar para você, eu tenho um emprego das 8 às 18, que é fora do jornalismo.
Tem um programa das 18 às 19, que é radiofônico de segunda a sexta. Sábado eu tenho um programa na FM. Domingo eu narro futebol. Eu vendo propaganda para os meus 2 programas da rádio para o futebol. Eu vendo propaganda para minhas redes sociais. Eu faço minhas lives. Enfim, eu defino assim, como trabalhador, essa é a palavra que pode me definir. Cid, enfim, infelizmente, na verdade, enfim não, infelizmente, chegamos ao final da nossa live. Eu sempre abro espaço para que você possa divulgar, tá divulgando o seu trabalho aí, suas redes sociais, seu canal no YouTube, enfim, todo o protocolo de sempre. Enfim, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer, o Jefferson, o convite. É a primeira live aí que eu estou fazendo como entrevistado nesses meses aí. Até surgiu um outro convite, mas por questão de agenda também não deu, porque eu tinha as minhas lives também já agendadas e tudo mais. Mas para mim foi um prazer poder estar falando um pouco aqui de mim, um pouco de futebol, um pouco de jornalismo, um pouco de tudo aí, conhecer mais de você também. Dizer que, de repente, aí, ó, precisar de um narrador em Ponta Grossa, estou à disposição. Freelance, o que precisar, eu estou aí porque eu gosto de desafios novos. Então, se souber, pode me falar, manda meu material aí, minhas coisas do YouTube, o pessoal vai poder ver que eu tô à disposição. Acho que isso é importante, a gente estar sempre trocando figurinhas nesse sentido. Em relação às minhas redes sociais, Instagram, @Cid_JRJR, Cid com C-I-D, né? De Cid Júnior. Meu canal no YouTube, Narrador Cid Júnior. Tem também meu Facebook, pessoal, que é o Aparecido Júnior. Tem a minha página Resenhando com Cid Júnior. E é isso. Acho que foi muito legal, muito gostoso esse bate-papo. Uma satisfação. Quero desejar para você todo o sucesso do mundo aí na sua caminhada dentro do jornalismo. Dizendo que não é fácil, é árduo, mas depois você sabe que vem a recompensa. No momento a gente colhe os frutos, mas em um momento a gente está muito triste com algumas coisas, pensando em desistir, mas lá na frente a gente colhe frutos e tem certeza de que você passou, foi tudo válido. Então esse é um recado que eu quero deixar para todo mundo. Se você tem um sonho, acredite no seu sonho, vá para cima, trabalhe sem passar por cima de ninguém, trabalhe sempre visando a perfeição, seja chato nesse sentido com você mesmo, né? E que as coisas acontecem. Acho que Deus está aí para poder abençoar a vida de quem está trabalhando e quem está andando pelo caminho certo, que é o mais importante, né? E fica aí um abraço para os teus pais que estão acompanhando, toda a galera que acompanhou, e fica à disposição aí para futuras lives, o que precisar, o amigo pode contar comigo, tá bom? Muito obrigado, Cid, por estar disponibilizando um tempo dessa sua agenda rotineira, dessa sua agenda corrida. Enfim, portas abertas daqui de Ponta Grossa, precisando de alguma informação, alguma correria aqui, está sempre aberto, pode contar comigo e, enfim, é um prazer enorme e logo, logo, quando essa pandemia passar, a gente vai poder estar conversando pessoalmente aí, quem sabe uma oportunidade que eu possa estar indo aí em Presidente Prudente e você também vindo a Ponta Grossa. Será Se bem. inscreva nos canais. O dia que você quiser, aí, ó, será bem-vindo aqui em Prudente. De repente, dá até para fazer um jogo com a gente aí, para você ter uma experiência no estado de São Paulo, tá bom? Maravilha, será uma honra. Se inscrevam nas redes sociais do Cid Júnior, se inscrevam no canal do Cid Júnior, narrador Cid Júnior, e também se inscreva aqui no Radiocast no YouTube, siga-nos no Instagram e também nas demais plataformas das redes sociais, beleza? Valeu, galera, até mais, até qualquer momento com uma live especial com convidado. Valeu, galera, boa noite e bom final de semana.